estudantes, a gente está para a nossa segunda aula de Organização e Manutenção de Computadores 1. Né? Nosso tema é aterramento, no break, estabilizadores e filtros de linha. Vamos falar um pouquinho sobre eletricidade. Então, para o computador funcionar, é essencial aí que tenha uma fonte de energia, né? Então, para ligar o computador de mesa ou dar carga aí para alguma bateria. Então, a energia é gerada por usinas, né? Através do gerador elétrico rotativo, para que esse gerador seja acionado. É preciso utilizar uma turbina hidráulica através de uma represa, né? Então, um grande motor a diesel, uma turbina a gás, é utilizado nos Estados Unidos aí, no caso aí de gerador, é acionado por turbina a vapor. E aí essa turbina a vapor usa queima de carvão. Então a gente tem vários tipos de geração de energia, tanto através das usinas hidrelétricas, por a vapor, a gás, a diesel. Então temos vários tipos de produções. Então o vapor pode vir também de um reator nuclear, que é um dos tipos de gerador de energia. Então, os geradores elétricos são aparelhos que convertem energia. Ao girar o eixo do gerador, a energia mecânica é transformada em eletricidade. Então, aqui a gente tem uma imagem do gerador, como que ele funciona aí. O funcionamento de usinas, né? Então, a maior parte da energia no Brasil é gerada através de hidrelétricas. Então, a gente tem um reservatório aqui anterior à parte de barragem, né? Então, essa parte da água ali cai na represa, né? E aí é impulsiona essa água, impulsiona o gerador, que aí faz a transformação dessa energia, né? Em energia elétrica. Então, o gerador, essa pressão, essa velocidade da água que faz transformar, né, em energia elétrica para nós. Os geradores de energia, ao completar um ciclo, né, ou uma volta do eixo, geram uma tensão elétrica, positiva e negativa, dando então a essa tensão o nome de tensão alternada. Vocês podem verificar aqui pela imagem. Então, essa aqui é a tensão alternada. A quantidade de ciclos por segundo do gerador é chamada de frequência, tá? E a unidade de medição de frequência elétrica é o Hertz. Então, observa bem essa parte de corrente alternada, que é uma das perguntas que vai cair lá no questionário para vocês, tá? A gente também, além da corrente alternada, nós temos a corrente contínua. Vou dar uma pesquisada aqui para mostrar para vocês. O lado dos elétrons, né, que vai numa direção só. Diferente aí da corrente alternada, que é a corrente contínua. Então, ela fica, né, ou ele fica em alto ou em baixo. Aqui ele está em alto, tá? Aqui é a diferença. Então, a alternada, então ele vai de positivo para o negativo e volta, e a contínua, ela mantém essa corrente. Nós temos os tipos de corrente contínuas, né, chamado de CC, é considerada constante quando a sua intensidade e sentido não se altera com o passar do tempo. Então, ela é encontrada em pilhas e baterias, tá? Correntes contínuas são pulsantes, então aqui a gente tem um modelo, ó, a corrente tem seu sentido constante, porém o fluxo de elétrons no interior dos fios se comporta como pulso, fazendo com que a intensidade passe por várias variações aí no decorrer do tempo, tá? Então, a corrente contínua, ela pode variar de 6, 12 ou 24 volts, tá bom? Por baterias de automóveis, por exemplo. Pequenas baterias 9 volts, pilhas de 1,2 volts a 1,5. E aí, aparelhos eletrônicos de 1,2 a 24 volts, tá? E aí, vocês acham que o computador é corrente contínua ou alternada? Vamos dar uma pesquisada depois, tá? Continuando o mês de transmissões, né? A energia gerada na usina é transmitida por redes de alta tensão, conforme esses modelos aqui. E a tensão elétrica da rede de alta tensão
danificariam em vários dos aparelhos de uma residência. Por isso é necessário o uso de transformadores aí que baixam a tensão elétrica para 127 volts, tá bom? Potencial elétrico. Então, para a gente medir a tensão elétrica em volts, deve existir a diferença de potencial elétrico, chamada DDP. Para entendermos a DDP, relembremos aí o seguinte tópico, né? Todo corpo que está eletrizado recebeu ou cedeu elétrons. Então, como a carga de um elétron é representada por menos, né, negativo, o corpo que recebeu elétrons fica carregado negativamente. Já o corpo que recebeu ou cedeu elétrons perdeu, fica carregado positivamente. Então, pois o mesmo tem falta de elétrons, denominado de íon positivo ou cátion. Portanto, esse desequilíbrio de cargas entre dois corpos revela que ambos têm um potencial elétrico diferente, ou seja, existe uma diferença de potencial elétrico. Então, considerando um dispositivo capaz de manter uma diferença de potencial entre dois corpos, esses dispositivos são denominados geradores, ao qual comumente podemos associar a um uso de pilhas simples, tá? Então, por exemplo, de acordo com a figura ao lado aqui, a gente tem uma pilha, né, e um gerador elétrico, que é o nosso gerador. E aí ele mantém seus terminais positivos e negativos aí. Então, uma diferença de potencial elétrico é o V mais e o V menos. Então, quando ligamos os terminais desse gerador a um condutor, esse fio verde, por exemplo, ao filamento de uma lâmpada, a mesma se acende, pois ocorre um movimento de cargas elétricas no condutor da corrente. Esse slide 9, ele está diretamente ligado a essa parte desse exercício aqui que vocês podem realizar em casa. Então, vocês vão abrir esse site aqui com teste de bateria, é um teste online, então vocês copiam este link, e aqui tem um tutorial de como fazer, quem não conseguir assistir todo o vídeo, então, para acessar o link e dar continuidade aí a esse exercício. Então, é só copiar e colar no navegador, ele vai pedir para fazer um download. Então, vocês fazem, clica aqui em manter. Abre, né? Vai mandar abrir e manda aceitar. E aqui ele tem. Aqui tem um catavento, né? Como se tivesse um ventiladorzinho. Aqui é a nossa bateria, tá? Então, ele mostra aqui a resistência. E aqui é a tensão, a voltagem, tá? Ele está 2,88 volts e a resistência 0,4 ohms. Em resistência é medida em ohms e a voltagem em volts, tá? O que é a resistência? A resistência é como se fosse uma barreira. Imagine você aí segurando a mangueira. Quando você quer que a água vá mais longe, né? Que vá mais rápida, mas ela vai sair menos, você aperta a mangueira. Então tem uma resistência aí. Então a resistência é isso. Quanto maior a resistência, menor é a passagem dos elétrons. A gente pode verificar por aqui. Então, se a gente aumentar a resistência, que eu mantei para 0,87, tá vendo que eles começam a ficar meio apertadinhos aqui e não consegue passar, tá? Aí, se eu libero, ó, ele começa a passar mais rápido, ele tem menos resistência. Essas bolas maiores seriam a resistência. Se eu aumento, ele coloca bastante bolinha grande e as bolinhas pequenas começam a diminuir, tá? Então, deixei uma resistência baixa e a tensão. Ele tem negativa pro lado esquerdo e positiva, tá? Então, dependendo de como eu faço vou para o negativo, os elétrons vão rodar ao contrário. Se eu faço positivo, eles vão fazer o outro trajeto. Então, vocês veem que pode mudar aí a rotação da ventilação. Então, façam esse teste, mostrem aí, ele consegue mostrar a voltagem, né? Mostra as baterias por dentro, aqui ele mostra uma fada carregando a bola para passar pelo outro. E aí ele mostra os elétrons, quantos elétrons estão passando, positivos, negativos, e os volts. Quantos volts está passando aqui. Bem legal esse simulador. Então, para entender melhor aí a nosso potencial elétrico, tá? Então, nesse tutorial aqui. No tutorial mostra o que deve ser feito, tá bem? Tem um outro vídeo meu lá explicando. Então, o potencial elétrico é por isso que nas tomadas de nossas casas temos orifícios que ligam a fase 127
e no neutro, né, que seriam 0 volts, o aterramento, fazendo que exista corrente elétrica pela diferença de potencial. Para gerar 220, é necessário ligar cada orifício uma tomada em uma fase de 127. Fontes de alimentação. A corrente de 127 volts e 220 é alta para os computadores, né, para celulares, tablets. Por isso é necessário fontes de alimentação, que são mecanismos que transformam energia em 3 e 12 volts. E além disso, ele baixa a corrente. Então a energia alternada é transformada em contínua, que eu tinha falado anteriormente. Está vendo aqui, ó? Corrente alternada, ele passa a ser contínua quando você transforma essa energia, passa por um transformador. Por isso que os computadores têm as fontes de energia ali, para ela fazer essa transformação. Quando você for mexer com o computador, não sei se alguém já ouviu falar sobre eletricidade estática, você que gera essa eletricidade. Então, você fazer o manuseio dos computadores, tem que tomar cuidado, tá? E utilizar algumas ferramentas para descarregar. Então, tem uma pulseira antiestática que você pode utilizar para descarregar a sua energia. Então, a eletricidade estática ela é descarregada e caso ela não seja, ela pode danificar os componentes eletrônicos. Alguns dispositivos de proteção. Então, a eletricidade que chega em nossas residências ou escritório, né, oferece problemas, não chegando como deveria, ou causando danos aos computadores. Então, para minimizar, nós temos proteções elétricas. Temos os estabilizadores, como essa imagem aqui. Você pode ver outras imagens no Google, tá? Os estabilizadores são equipamentos eletrônicos para corrigir a tensão elétrica e fornecendo aos equipamentos uma alimentação estável e segura. Então, eles protegem os equipamentos contra sobretensão, subtensão, transientes. Então, uma pequena margem de estabilizadores também possui um filtro de linha interno. Algo a ser observado é que os estabilizadores podem representar um aumento significativo na conta de energia. Então, quando a rede elétrica é estável, deve-se apenas utilizar o filtro de linha, por esses serem mais econômicos e baratos. E aqui tem um exemplo de filtro de linha. Destina-se à proteção de computadores eletrônicos, né? É feita através do uso de componentes como varistores, fusíveis, térmicos, bobinas e outros. Então, os MOV, varistores, são os componentes principais de proteção. Tá? Nós temos o no-break também, que ele é a fonte ininterrupta de alimentação, tão conhecida pela UPS, tá? Ou no-break mesmo. Então, ele é uma fonte de alimentação secundária, então ele alimenta os dispositivos a ele ligado quando não tem energia. Então, ele mantém os computadores ligados quando acaba a energia. Essa bateria, as que temos na nossa residência, né, que a gente tem acesso aos no-breaks, variam de 10 a 15 minutos. Mas tem no-breaks que conseguem aí aguentar de 6 a 10 horas aí, dependendo. Mas eles usam baterias e aí o valor do equipamento é maior. Aterramento é bem importante, a gente deve ter na nossa casa também. É um conjunto de condutores enterrado, que o objetivo é realizar o contato entre o circuito e o solo com menor impedância, né? Os temas mais comuns são hastes cravadas verticalmente e condutores horizontais, ou conjuntos de ambos, né? O neutro pode apresentar tensão elétrica maior que zero, fazendo que os aparelhos acumulem eletricidade. Se esse neutro tivesse eletricidade, ele pode queimar. Então, o aterramento garante que a eletricidade não fique acumulada e assim não haja descarga elétrica. Então, deve ser utilizado em casa, né, ou escritórios aí. Depois de vocês assistirem a aula e fazerem os testes aí com o uso da bateria, né, vocês têm que fazer a atividade online 2 e a atividade presencial 2, sendo a presencial feita na instituição de vocês, tá bom? E aí o professor vai corrigir junto com vocês aí a atividade presencial. E aí a atividade online, ela pode ser feita em casa, em qualquer horário que vocês puderem. Todas valem pontos. Não deixem de ver o plano de ensino para verificar a pontuação deles. Tá bom? Obrigada.